Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga por mí, cobarde. El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria. O poderio militar dos Estados Unidos e da Venezuela é profundamente desigual, refletindo não apenas a diferença econômica entre ambos, mas também suas posições geopolíticas, capacidades industriais e doutrinas estratégicas. Enquanto os Estados Unidos detêm as forças armadas mais poderosas, tecnológicas e projetáveis do mundo, capazes de atuar simultaneamente em diferentes continentes, a Venezuela possui um aparato essencialmente defensivo, limitado à proteção do próprio território e à manutenção da ordem interna. Os Estados Unidos contam com cerca de 1,3 milhão de militares ativos e centenas de milhares na reserva, distribuídos entre Exército, Marinha, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais e Guarda Costeira, além de uma vasta e consolidada infraestrutura de comando e logística. Tal estrutura proporciona meios para o país realizar operações prolongadas longe de suas fronteiras. A Venezuela, em contraste, dispõe de um efetivo entre 100 e 150 mil militares, incluindo forças regulares e a Guarda Nacional Bolivariana, cujo papel se estende também à segurança interna. Assim, enquanto as forças norte-americanas são treinadas e equipadas para conflitos globais, as venezuelanas concentram-se na defesa local e na contenção de ameaças internas, com menor profissionalização e alcance operacional. No campo tecnológico, a superioridade dos Estados Unidos é absoluta. Suas forças armadas operam aeronaves de quinta geração, como os F-22 e F-35, bombardeiros furtivos, sistemas de mísseis balísticos intercontinentais, frota naval nuclear, submarinos de última geração e um aparato global de satélites, drones e inteligência eletrônica. A integração desses recursos garante capacidade de monitorar, acessar e atacar praticamente qualquer ponto do planeta com precisão. Já a Venezuela depende quase totalmente de importações, sobretudo da Rússia e da China, operando caça Sukhoi Su-30 Mk2, alguns F-16 antigos, tanques T-72 e sistemas antiaéreos como os S-300. Embora esses equipamentos sejam relevantes para a dissuasão regional, carecem da sofisticação, manutenção contínua e integração tecnológica que caracterizam as forças norte-americanas. No poder aéreo, essa diferença se torna ainda mais clara. A Força Aérea dos Estados Unidos é a maior e mais moderna do mundo, com milhares de aeronaves, ampla capacidade de reabastecimento em voo, vigilância global, drones de longo alcance e bombardeiros capazes de atingir alvos estratégicos em qualquer continente. A Venezuela possui uma força aérea reduzida, baseada principalmente em um número limitado de Su-30 e alguns F-16 obsoletos, além de aeronaves de transporte e helicópteros. A manutenção dessas frotas enfrenta dificuldades severas, agravadas por sanções internacionais e falta de peças, o que limita drasticamente sua capacidade de operação em cenários prolongados. No mar, a disparidade é igualmente enorme.
A Marinha dos Estados Unidos é a mais poderosa do mundo, com mais de 10 porta-aviões nucleares, dezenas de submarinos e centenas de navios de guerra capazes de atuar em qualquer oceano. Essa capacidade garante projeção global imediata e sustentada. Já a Venezuela conta com uma marinha voltada à defesa costeira, composta por algumas fragatas, patrulheiros e navios de apoio, sem meios para operar em águas distantes por longos períodos. Tal diferença evidencia que, em caso de conflito, o bloqueio ou neutralização naval da Venezuela pelos Estados Unidos seria praticamente imediato. No âmbito terrestre, o exército norte-americano é amplamente mecanizado e apoiado por sólida infraestrutura logística, industrial e tecnológica. Possui blindados modernos, tropas de operações especiais bem treinadas e ampla capacidade de transporte estratégico, capaz de deslocar rapidamente grandes contingentes a qualquer parte do planeta. A Venezuela possui tanques e blindados de origem russa, além de forças paramilitares e milícias, mas sua capacidade logística é frágil, e a manutenção de equipamentos depende de peças e técnicos estrangeiros. A capacidade industrial é outro ponto de contraste profundo. Os Estados Unidos abrigam a maior indústria de defesa do mundo, com empresas como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon e Northrop Grumman, responsáveis pelo desenvolvimento constante de novas tecnologias e sistemas de armas. A Venezuela, por sua vez, carece de um setor industrial militar autônomo, permanecendo dependente de importações para suprimentos, manutenção e treinamento, o que limita sua capacidade de guerra sustentada. Caso as tensões entre Estados Unidos e Venezuela evoluíssem para um conflito militar direto, as consequências regionais e estratégicas seriam vastas. Operações norte-americanas provavelmente começariam com ataques aéreos e navais contra centros de comando, bases aéreas, radares, sistemas de defesa e infraestrutura essencial, desarticulando rapidamente a capacidade de coordenação venezuelana. A destruição de pistas de pouso, depósitos e redes de comunicação limitaria severamente qualquer tentativa de resistência convencional. Tropas especiais poderiam ser empregadas para capturar alvos estratégicos, mas uma ocupação prolongada enfrentaria resistência irregular de milícias e grupos paramilitares, que adotariam táticas de guerrilha capazes de prolongar a instabilidade e aumentar o custo político da intervenção para Washington. Internamente, a Venezuela mergulharia em crise humanitária. A destruição de infraestrutura, interrupções no abastecimento, escassez de alimentos, medicamentos e energia provocariam caos social e deslocamento em massa. Milhares de civis atravessariam fronteiras rumo a países vizinhos, sobretudo Brasil e Colômbia, que teriam de lidar com fluxos migratórios intensos e súbitos. O Brasil, em particular, precisaria reforçar sua fronteira para manter a ordem e auxiliar no acolhimento humanitário, enfrentando desafios logísticos e diplomáticos. No plano político, a guerra reacenderia tensões ideológicas na América Latina. Governos alinhados aos Estados Unidos poderiam apoiar a intervenção, enquanto outros denunciariam violação de soberania. Organismos multilaterais, como ONU e OEA, teriam dificuldade em construir consenso, e o conflito poderia intensificar discursos nacionalistas e anti-americanos na região. Externamente, países como Rússia, China e Irã tenderiam a apoiar Caracas com logística, inteligência, equipamentos e campanhas de propaganda, visando desgastar os Estados Unidos geopoliticamente, embora uma intervenção militar direta fosse improvável devido ao risco de escalada global. O impacto econômico se estenderia ao mercado energético global. A interrupção das exportações de petróleo venezuelano pressionaria preços internacionais, afetando principalmente países dependentes de combustíveis fósseis. Embora os Estados Unidos mitigassem parte desse efeito por serem grandes produtores, o choque seria sentido em diferentes regiões do planeta. Politicamente, a eventual queda do governo venezuelano poderia levar à instalação de um regime mais alinhado a Washington, alterando o equilíbrio regional e enfraquecendo blocos políticos associados ao chavismo. Contudo, se o conflito se prolongasse, seria possível a fragmentação interna, com o surgimento de zonas controladas por grupos insurgentes, criminosos ou facções leais ao governo deposto, criando um cenário caótico e duradouro similar ao de outros países pós-intervenção. Em síntese, o resultado militar de um conflito direto seria previsivelmente favorável aos Estados Unidos, dado seu vasto domínio tecnológico, logístico, industrial e operacional. No entanto, os efeitos secundários, instabilidade regional, crise humanitária, fluxos migratórios, tensões diplomáticas e impactos econômicos seriam significativos e de longa duração. Por isso, apesar da retórica hostil, a probabilidade de confronto direto permanece baixa, já que os custos estratégicos e humanitários de tal intervenção superariam, em muito, seus possíveis benefícios.